Olá! Muitas vezes nós médicos confundimos o nosso trabalho com o da nossa empresa, seja ela uma clínica ou um consultório. Só que na maioria das vezes, para que a gente seja de fato bem-sucedido profissionalmente, a gente precisa entender minimamente de gestão e de empreendedorismo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos iniciar uma nova série abordando temas de livros, discutindo o que um determinado livro pode trazer de benefício para o nosso conhecimento profissional. E o de hoje é O Mito do Empreendedor. Recomendo que todo médico dê uma lida nesse livro, vale muito a pena, e o link, obviamente, vai estar na descrição para facilitar a sua vida. Para falar sobre esse livro, chamei um grande amigo, muito querido, Cristiano dos Santos. Nós dois lemos os livros, os dois somos empresários, e vamos discutir o que esse livro pode trazer de benefício e conhecimento para todos nós. Então fica aí até o final, porque o vídeo vai estar com certeza incrível. Cris, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Keller, pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre esse livro, que é um livro não só para o médico, mas qualquer ser humano teria que ler esse livro, mesmo que não vai empreender. Porque, assim, a gente não recebe uma educação empreendedora. E como diz Fernando Dolabella no livro Segredos de Luísa, que eu li lá no começo, quando eu comecei a empreender não é abrir uma empresa. Empreender é sonhar e buscar tornar seu sonho realidade. Então, tem empresários que não são empreendedores e tem empreendedores que não são empresários. Então, uma coisa muito importante da gente se atentar é que nossa cultura ela trouxe o empreendedorismo como sinônimo de ter uma empresa, e não é bem assim. Então, a gente vai discutir bastante sobre esse assunto hoje. Exato. Muito bom. E os livros sempre trazem muitos benefícios. Infelizmente, a maioria dos médicos busca sempre conhecimento técnico, sempre a gente estuda muito, né, cara, para desenvolver nossas habilidades técnicas e muitas vezes a gente se esquece de que tem uma série de outras informações nos livros e que podem ajudar bastante a gente. Esse livro fez total diferença para mim na clínica e também nas outras empresas que eu tenho que não são empresas médicas, e me ajudaram a tornar o meu negócio um pouco mais independente da minha presença, porque a gente já não tem tempo para nada, né, cara? E aí, se eu fico. Se eu tenho uma empresa, um negócio que depende de mim o tempo todo, se eu tiro férias, o negócio acaba. Se eu morro, o negócio acaba. Então, assim, isso fez total diferença na minha forma de enxergar as coisas e me ajudou muito a tornar o negócio autossuficiente ou autossustentável. Muito interessante isso, cara. É muito legal. E eu atuei mais de uma década no mercado de estética e beleza. E eu atuei como empresário, eu tive um e-commerce, uma loja física, também como comunicador e como professor. Eu tive cursos online, né? Onde eu ensinava a esteticista a fazer marketing e empreender. Não só esteticista, mas como fisioterapeuta, biomédico, enfim. Toda essa gama de pessoas, de profissionais que atuam no meio da estética. E eu pude perceber alguns padrões, né? É um perfil muito técnico e que de repente pensa assim: eu vou abrir a minha empresa porque eu não quero, o meu patrão está ganhando muito dinheiro nas minhas custas e eu vou abrir a minha empresa. Só que eles caem numa armadilha. E eu vi muita gente cair nessa armadilha, não só da estética. Ela passa de um salário que ela tem garantido para ter prejuízo no seu trabalho. Logicamente, tem muitas empresas que começam a ter prejuízo no começo, mas tem algumas que perduram esse prejuízo. Por que ela tem esse prejuízo? Porque ela não tem um conhecimento mínimo de empreender o negócio, de fazer marketing, de atrair novos clientes, e isso é um grande problema. Porque assim, ela pensa que com a habilidade técnica dela, a empresa vai ter sucesso, e não vai. Técnica é uma coisa, negócios é outro universo totalmente diferente. Você, Keller, que é um médico empreendedor, que tem várias empresas e que estudou sobre gestão, sabe muito bem disso. São universos diferentes, mas muita gente cai na armadilha. Então a pessoa que estava ganhando o seu salário e estava relativamente bem no seu emprego, ela passa a ter uma baita dor de cabeça e chegar no final do mês, em vez de ter um salário, ela tem um prejuízo mensal. E eu vi isso acontecer muitas vezes, eu não sei se na medicina isso acontece, mas na área de beleza acontece muito. Na verdade,
estatisticamente, se eu não me engano, 80% das empresas, de uma maneira geral, né, elas fecham antes de completar 3 anos de vida. E praticamente todas elas, não é porque o negócio era ruim, mas porque o gestor não tinha habilidade para gerenciar a empresa, não adquiriu essa habilidade. O que acontece muito na medicina também, né? O médico já tem um certo perfil de não querer muito ser empregado. Não acho nem só que é uma questão de querer. O médico já tem um, uma tendência a querer mais liberdade, mais autonomia. Então, muitas vezes trabalha em vários lugares, ainda que seja como empregado e tal, mas ele tem lá aquele sonho de que se ele montar o consultório ou a clínica, que ele vai ser mais bem sucedido. De fato, Cris, eu tenho, na minha opinião, sim, você tendo seu consultório ou clínica, você tem uma possibilidade de ganhos muito maiores, você tem mais liberdade, tem uma série de coisas, mas você também tem um monte de ônus, né, cara? Porque, assim, o fato de eu ser um excelente médico não significa que eu vou ser que o meu consultório vai bombar, porque às vezes eu tenho uma funcionária que não é boa, eu tenho um contador que me coloca em situações complicadas. Quando você trabalha para os outros, você trabalhou, fez o seu trabalho como médico, vai embora, acabou. Não importa se o vaso sanitário entupiu, se o boleto do condomínio está atrasado, não interessa, né, cara? Agora, quando você trabalha para você, o trabalho não acaba quando você acaba de atender os pacientes, muito pelo contrário. Aí é que o trabalho começa, né? O outro trabalho. Exatamente. Você falou, o que você falou é muito importante e assim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: há vários caminhos e há perfis profissionais. Tem pessoas que nasceram para ser empreendedoras, tem pessoas que nasceram para ser empregadas e tem pessoas que lidam bem com as duas coisas. Eu, por exemplo, eu me lido muito bem com as duas coisas. Eu fui durante um bom tempo da minha vida funcionário e eu também fui um bom tempo da minha vida empreendedor. Então, assim, a gente tem que primeiro ter o autoconhecimento para saber quem somos nós. Qual é o meu perfil? O que eu quero? Eu quero segurança ou eu quero risco? Por exemplo, meu perfil entre segurança e risco, eu sou muito mais adepto ao risco do que à segurança. Mas é o perfil meu. O perfil do Sim. Keller é outro, da Maria é outro, do João é outro, totalmente diferente. A pessoa tem que se autoconhecer. Não é porque todo mundo está abrindo uma barbearia ou está abrindo uma clínica médica que eu vou abrir também. Porque tem custos envolvidos, né? Você mesmo no canal Mais Que Medicina fala bastante sobre quanto é caro ter um equipamento de oftalmologia e é caríssimo. Então, se uma funcionária sua, se uma médica sua, de repente falar assim: ah, eu vou abrir uma clínica igual a do Keller, ela vai despender aí de um investimento altíssimo que pode passar facilmente de 1 milhão. Sim. Será que ela está E, disposta a isso? Ou será que ela tem condições disso? e não é só o custo financeiro, né, Cris? Porque realmente esse custo existe. Hoje na medicina você consegue mitigar um pouco esse custo, porque você, dependendo da especialidade, oftalmologia não, mas assim, se você é uma especialidade clínica que não exige muitos equipamentos, às vezes você aluga um consultório, um horário, eu vou trabalhar na clínica tal, aluga um horário lá toda quinta tarde, e o custo disso é muito baixo. Você pode começar a empreender dessa forma, né? Mas principalmente o custo psicológico do negócio, sabe? Porque você tem que lidar com muitas outras coisas, muitas outras variáveis de um negócio e que às vezes o médico não está preparado para esse estresse, para esse aborrecimento. E quando ele começa a diminuir o tempo dele de atendimento para dedicar parte desse tempo para gestão, e é indispensável, vou até te contar uma história já já, você deixa de ganhar um dinheiro diretamente, né, porque você diminui seu volume de atendimento, para plantar algo que no futuro pode dar alguma coisa. Então você acaba, como você não pode abrir mão de ganhar parte do seu salário, o que você faz? Você trabalha o dobro. Então você continua trabalhando quanto você trabalhava e você vai acrescentando novas obrigações de gestão e empreendedorismo, liderança e etc. E você, em pouco tempo, se sente fatigado, desgastado, estressado, às vezes muito mais insatisfeito do que quando você trabalhava como um funcionário, entendeu? Perfeitamente.
Agora, Agora, eu vou te contar uma situação curiosa conta. que aconteceu comigo. Uma aluna minha falou assim, eu estava dando aula de gestão, assim, lá na faculdade eu dou aula para oftalmo e dou aula para gestão de carreira também. A gente abriu uma disciplina lá sobre isso. E a aluna falou assim, poxa, professor, mas dá muito trabalho. Eu falei, realmente dá muito trabalho, dá mais trabalho do que você ser só médico. E aí você, obviamente, vai ter que ser recompensado por isso, né? E, e ela falou assim, quando você se dedica à gestão da empresa, isso te afasta da medicina? E eu disse para ela o óbvio: sim, afasta da medicina. É possível ser as duas coisas, é claro, só que gestão é uma coisa, assistencialismo, o atender o paciente é outra completamente diferente. E durante muito tempo eu tentei fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Eu marcava consultas um pouquinho mais afastadas e entre uma consulta e outra eu ligava para resolver um problema, assinava um cheque, mandava pagar uma conta. Cris, vou te falar, cara, impossível, porque você não consegue fazer as duas coisas bem feitas. Isso, pelo menos para mim, foi muito difícil. Então, você estava no telefone doido para acabar logo, porque tem outro paciente esperando na sala, e ao mesmo tempo você está atendendo o paciente e sabe que tem um problema grave para resolver. Enfim, para mim foi caótico isso. Kelly, tive que separar um tempo da minha agenda para me dedicar de forma adequada à gestão, enfim, aos meus negócios de uma maneira geral. É praticamente impossível você ser estratégico e operacional ao mesmo tempo, de uma forma decente, vamos dizer assim. É praticamente impossível. E quando essa sua aluna, ela estava com esse questionamento, ela tem a liberdade de escolha. Todo Claro. mundo tem a liberdade de escolha. Olha, eu não quero dar muito trabalho ser empresário, então eu escolho não ser. Ah, não, eu quero ganhar mais dinheiro, porque esses 30 ou 40 mil que eu ganho por mês aqui como médico não me satisfaz. Eu quero ganhar 1 milhão por mês, eu quero ganhar 2 ou 10. Ótimo, mas você tem que arcar com bônus e com ônus de tudo das suas escolhas, né? Não dá para você, eu amo a medicina, eu vou exercer a medicina o dia inteiro. Você tem um teto. E por Claro. falar num livro, vamos falar um pouquinho de algumas armadilhas que o autor fala nesse livro, né? A primeira armadilha a gente já comentou, que é a armadilha do empreendedor técnico, tá? Então a gente já discursou um pouco sobre isso. E a segunda armadilha que ele fala no livro é a armadilha da visão limitada. É uma característica muito poderosa, Keller, do empreendedor, daquela pessoa que vê o que é o empreendedor? Aquele que vê algo que a maioria não vê, Sim. né? Então, assim, é uma característica muito grande desse visionário, porque o que o visionário ele vai fazer? Ele vai montar não um negócio, mas uma ideia de negócio. Porque assim, nós que somos da mesma geração, tem aquela propaganda, há 1000 maneiras de fazer Neston, invente uma. Há É mil isso aí. maneiras de você fazer um negócio ser rentável. Há 1000 maneiras. Você tem que inventar uma, mas para inventar uma, você tem que sair da operação e entrar na estratégia. Você tem que escutar o seu cliente, você tem que gerir pessoas. Não, não é fácil. Não, não é mesmo. Na verdade, o livro é bem interessante que ele diz que nós precisamos ter, quer dizer, as pessoas que são mais bem-sucedidas nas suas empresas, elas têm um certo equilíbrio entre o técnico, né, que é o cara que vai de fato criar ou mexer com o produto, o operacional, que é uma espécie de empresário, né, que é o cara que lida com as empresas, que cuida das pessoas, organiza os protocolos de trabalho, enfim. E o empreendedor, que é o cara que não é muito operacional, não é muito executor, mas é o cara estratégico, é o cara que planeja, é o cara que põe um alfinete lá longe e fala assim, cara, é aqui que a gente vai chegar. Então, é bem interessante isso, que nós somos, todos nós, uma mistura das três coisas. Só que também temos, de uma maneira geral, a predominância de uma delas. E o médico, quase sempre, ele é o cara mão na massa, ele é o cara que trabalha, né? O cara é, técnico. Então, para que ele seja bem sucedido, trazendo, obviamente, o contexto do livro para a nossa realidade, que o livro não é só para médicos,
ele precisa desenvolver, aprimorar esse lado dele de gestor e também esse lado um tanto quanto visionário e criativo para conseguir se diferenciar e, enfim, galgar mais sonhos maiores, né? Exatamente. Mas aí tem uma questão, né? Você se formou em medicina, a moça vai se formar em medicina, os médicos eles estão fazendo medicina porque amam. E um ou outro vai gostar de negócios, vai gostar de gestão, um ou outro. Isso é uma coisa muito natural. Senão ele teria feito faculdade de administração, teria estudado gestão, enfim. A gente tem muitas saídas. Qual outra saída que eu vejo nesse caso? Beleza, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter um negócio rentável, eu quero ter um negócio que eu possa multiplicar ele, mas eu quero atuar como médico. E a gente já falou aqui que não dá para fazer as duas coisas bem. O que eu posso fazer? Eu posso, de repente, ou contratar alguém que faça muito bem esse papel, ó, eu vou ser operacional, eu vou operar, eu vou atender as consultas, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Você vai cuidar do negócio. Você vai fazer o negócio crescer. Você tem meta. É uma saída. Contratar alguém. Outra saída. Me associar com alguém que tem um perfil diferente do meu. Sim. Eu posso pegar um sócio. Tem gente que não gosta de sócio. Eu sou um. Então, nunca tive sócio. E não sei se eu teria na vida. Mas tem pessoas que têm perfil que não. Realmente, eu posso ir buscar sociedade com alguém e fazer aí o negócio deslanchar. Então, ó, você cuida da parte operacional. Eu vi muitos casais com esse perfil na estética. Então, assim, a mulher era esteticista, era que botava a mão na massa, e o marido era operacional. Tem um caso de uma franquia chamada Mais Top Estética, inclusive foi entrevistado. Eu tive um canal onde eu entrevistei os maiores nomes da estética no Brasil durante 5 anos e meio, né? Um canal no YouTube chamado Estética na TV. E esse casal hoje tem uma rede de franquias, vendeu uma parte da empresa para um investidor, né? Que amplificou muito a chegada. E quando eles foram entrevistados, eles estavam só começando, mas eu achei muito interessante, porque a Natália e o menino, eu esqueci o nome dele, a Natália, que inclusive foi minha aluna no curso que eu tinha, a Natália, ela tinha a vontade de atender, a vontade de ser uma pessoa mais operacional. E o marido, na época era namorado, hoje acho que é marido, ele cuidou da parte de negócios. E o negócio explodiu. Então, assim, há saídas. O que não dá para você é você operacionalizar, é você fazer a parte de gestão, a parte estratégica ao mesmo tempo, choramingar por isso, ficar ali, ó céus, ó Deus, não sei o que, reclamando da vida. Não, você tem que escolher uma saída ou outra. Ou várias saídas que tem. Então, assim, essa é uma coisa muito importante que relata bastante no livro também. Na verdade, Cris, eu tenho alguns conceitos sobre sociedade e eu mudei muito, cara. Eu sempre tive muita aversão à sociedade. Eu fui sócio dos meus pais durante muitos anos, que são pessoas incríveis, amo demais meus pais, mas foi uma sociedade com algumas divergências, algumas dificuldades, que inclusive não prosperou. Hoje eu sou sócio da minha mulher. E isso que você falou é muito pertinente no nosso caso, porque eu também atuo como médico, só que apenas cerca de 35% do meu tempo, aproximadamente. Todo o resto eu sou empresário, empresário e empreendedor, né? Já a Ana, ela não tem nenhum perfil de empresário ou de empreendedor, e tudo certo, cara, tudo certo. Tudo certo, cada um tem um perfil. Pois é, por acaso ela casou com um cara com esse perfil e juntos somos imbatíveis, entendeu? Então, e se não casasse, pode ter sócio? Pode. Você me fez pensar aqui que acho que seria até interessante um dia fazer um vídeo só sobre sociedade, porque a sociedade, a meu ver, hoje, eu não acho que eu deixaria de ter sócios caso um dia eu acredite que isso seja interessante para mim ou para o meu negócio. Só que eu aprendi muito, 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 muito nos últimos anos como você se proteger de problemas numa sociedade. Então, sempre que a gente começa uma sociedade, é muito importante estudar caso a gente rompa a nossa parceria de forma
litigiosa, né? Vamos dizer assim, a gente saiu brigado. Como é que a gente pode sair menos machucado possível? E existem muitas formas de fazer isso, e você faz em geral antes de constituir a sociedade, através de artigos, contratos legais e cláusulas legais, enfim, é bem interessante isso, Cris, bem interessante. É interessante porque você me lembrar de um conceito de filosofia estoica. Para quem conhece filosofia estoica, eles têm um conceito chamado premeditato malorum, que é a premeditação do mal. Na verdade, às vezes as pessoas confundem achando que é pessimismo, não é. É o que pode dar errado. Quando o Kelly pega o carro dele e vai para a vitória no Espírito Santo, ele vai pensar antes, o que pode dar errado? Pode furar o pneu, eu posso bater o carro. Ah, cadê o telefone do seguro? O step tá bem. Então, assim, quando eu faço a premeditação daquilo que pode acontecer de ruim, eu tomo ações e deixo bem claro, né, no caso da sociedade, e eu não estou dizendo que a sociedade é ruim, eu acho que é até boa, é que meu perfil não permite sociedade, porque eu tenho um perfil de liderança e eu aceito muito bem ser mandado e gosto muito de mandar. Eu só não aceito dividir. Ó, manda, ou eu mando ou você manda. Porque aí entra naquela discussão, então é um perfil meu. Mas eu gostaria de ter o perfil de sociedade, eu gostaria muito disso. Porque é muito melhor, porque você tendo sócio, você pode ter alguém que tenha um perfil diferente do seu e que possa te complementar em muitas coisas. Então, assim, quem tem esse perfil, com certeza pode ter muito mais sucesso nos seus negócios, né? Então, eu poderia ter crescido muito mais do que eu cresci se eu tivesse algum sócio, alguém que pudesse me complementar ou até investir financeiramente também. Agora, Keller, mudando um pouco de assunto, né? Lá no livro, voltando para a questão do livro, ele fala bastante dessas armadilhas, né? E outra armadilha que veio na cabeça aqui agora é a armadilha da sobrecarga de tarefa. Cara, essa armadilha eu acho que cai em 99% dos empreendedores ou dos empresários do Brasil. Porque que acontece? O cara, ele abre a empresa e fala assim, eu não vou contratar alguém para fazer o meu marketing. Olha a loucura. Tem um empresário, um casal de empresários que hoje são bem-sucedidos, têm uma pós-graduação, têm uma empresa de cosméticos, são muito bem-sucedidos. Mas quando eu conheci eles, eles caíram na besteira ou no erro de fazer faculdade de contabilidade. Caramba. E eu falei assim, a contabilidade do negócio. Os dois. Eu falei assim, não faz sentido nenhum. Vocês estão fazendo faculdade. Porque é muito difícil esse negócio de contabilidade, eles dão muito trabalho. Eu falei, mano, se você for fazer uma faculdade para cada coisa, para cada área que é difícil, ou para cada área que você tem dificuldade de encontrar pessoas, vai ser muito complicado. Então a pessoa quer fazer o marketing, ela quer fazer a contabilidade, ela quer fazer a limpeza, ela quer fazer tudo da empresa. Tudo. Então não dá. Você tem que... o marketing, eu vou contratar alguém de marketing. A gestão, eu vou contratar alguém de gestão. É caro? Né? Não é, a empresa hoje não é igual a 20 anos atrás, que a concorrência era infinitamente menor e as margens de lucro eram maiores. Hoje a concorrência é muito maior e, claro, a margem de lucro é menor. Só que você tem que saber remar contra a maré. Porque se você for fazer tudo, você não vai conseguir nada, você vai conseguir sobreviver. Você não vai conseguir crescimento, você não vai conseguir se destacar no meio da multidão. Porque o negócio, é uma frase... Eu até comentei esses dias, eu estava fazendo um podcast com a Juliana, que é a jornalista, que você conhece, já entrevistou aqui no canal. E eu falei assim, essa frase eu não sei se é minha ou se eu vi em algum lugar. Só sei que eu já falei tanto essa frase que se não for minha, passou a ser. Que é assim, virou minha. Que é a seguinte, o dinheiro não está na operação, o dinheiro está na estratégia. O dinheiro não está na operação. A operação é meio. Exatamente. O dinheiro está na estratégia. Se você sabe parar, pensar, criar, medir, mensurar números, tá? Qual a minha taxa de conversão? O quanto eu estou convertendo? Onde está o erro? Fazer todo esse trabalho... que eu acredito que o empreendedor, ou o visionário, ou
o estratégico, ele não tem que trabalhar, ele tem que ser um vagabundo, entre aspas. Ele tem que ficar lá em cima da empresa, olhando lá para baixo, só o dia inteiro observando o que está errado, o que está acontecendo. O que pode melhorar? O que pode melhorar? Isso, Cris, raramente, se não nunca, vai acontecer com o médico, né? Porque o médico se formou para trabalhar, né, cara, para atender. Um ou outro não se dedica a atender o paciente. A imensa maioria se dedica para atender o paciente. Então, cara, e no início, sim, eu já tive várias empresas, são 25 anos nessa brincadeira, a gente não tem dinheiro, cara, para contratar tudo e todo mundo. Ou tem, mas a gente não tem conhecimento para contratar as pessoas certas, cara. Então, o que acontece a meu ver? Eu acho que a gente precisa inicialmente, quase sempre, se dedicar ao atendimento dos pacientes para fazer dinheiro para pagar o resto, né? Só que você precisa adquirir conhecimento para saber o que cobrar dos outros e procurar trocar. Essa pessoa não serve, essa empresa de marketing não está atendendo o que eu preciso? Troca. Chegou outra, troca, troca, troca. Em algum momento a gente vai encontrar um parceiro bom sei lá, no marketing, em outro momento a gente vai encontrar um parceiro bom da gestão, um parceiro bom de contabilidade, e você vai crescendo. Outra coisa também é que às vezes você começa pequeno, você não precisa ter a melhor empresa de marketing que existe no mundo. À medida que você vai crescendo, a sua demanda vai exigindo que você se torne melhor, cara. Isso acontece com muita frequência. Agora, de tudo, o mais importante, se você não souber o que esperar, se você não souber o que cobrar, se você não sabe aonde você vai chegar, onde você quer chegar, aí fica impossível, amigão. Aí fica impossível. Então, eu acho que a gente precisa ser operacional. Acho que todo médico praticamente se formou com esse objetivo. Mas não adianta ser só isso. Você vai precisar dedicar parte do seu tempo para crescer o seu negócio, ainda que seja apenas um consultório. E quanto mais tempo você dedicar a esse crescimento, mais rapidamente você vai crescer. Então eu vejo assim, por exemplo, eu quero chegar na Lua daqui a um ano. Cara, então não adianta eu ficar atendendo paciente todo dia, 24 horas por dia, que eu nunca vou chegar na Lua. Então, se eu quero chegar rápido, eu vou precisar estabelecer estratégias, e o livro fala muito sobre isso, né? Sobre como você tornar o seu negócio um negócio, entre aspas, autogerenciável, automatizado, para que você consiga tirar o pé do acelerador e se dedicar a questões mais estratégicas realmente. Exatamente. Você falou uma coisa que é assim, muitas vezes a gente não tem dinheiro para contratar alguém, né? E eu acho assim, eu também pensava assim. Depois, com o tempo, eu mudei a minha mentalidade. Não é eu não tenho dinheiro, é por não contratar as pessoas certas que eu não tenho dinheiro. Então, assim, se eu contrato a pessoa certa, eu faço dinheiro, aquele dinheiro que eu não tinha. É a mesma coisa, um evento. Você pega, você tá ali duro, tá sem grana. Você vai no evento, conhece alguém, faz um negócio e multiplica, paga o evento e multiplica 1000 vezes aquele valor que você investiu. No negócio é a mesma coisa. Às vezes você não tem dinheiro porque você não quer contratar. E aí você contrata alguém e essa pessoa te impulsiona. Vou te dar um exemplo no futebol. Contrataram no Corinthians aqui o técnico Vanderlei Luxemburgo. Não está fazendo um bom trabalho. Só que ele lançou alguns garotos. Foram vendidos 2. Já deu mais de 20 milhões de euros. E tem mais um que pode sair por 30. Ou seja, o Luxemburgo, por ser contratado, ele pode gerar ao clube em poucos meses 50 milhões de euros. Porque não, no Corinthians, né, falando de futebol, porque é um exemplo que vem na minha cabeça, não tinha cultura de valorizar os jovens. Ou seja, eu contrato medalhões, o Luxemburgo chegou, que é um técnico conhecido, falou, não, opa, peraí, vamos usar essa garotada aqui. Usou a garotada se valorizou, e já foram vendidos 2, e o terceiro agora recebeu proposta do Barcelona, do Chelsea, ofereceram 20 milhões e agora já estão vindo com a proposta de 30. Ou seja, às vezes, uma contratação que eu faço, mesmo sem ter condições de pagar, eu pego e tenho muito lucro. E eu vou te dar um exemplo meu. Eu falava isso, não, eu vou contratar uma pessoa com uma base salarial
não é porque eu não tinha dinheiro. Eu andava com o carro do ano, mas na hora de pagar o salário de um bom funcionário, eu achava que não tinha dinheiro. Ou seja, eu estava valorizando mais, é um erro que eu cometi, que muitos empreendedores cometem, né? De investir em mim, mas eu investi na empresa. Isso está totalmente errado. Às vezes eu tenho grana, mas eu sou o pão duro, aquele que fala, não, não vou investir, eu não vou contratar uma pessoa. Ou eu não tenho disponibilidade para ir atrás e achar o perfil certo e também saber que eu vou dar com a cara na parede. Eu vou errar. Porque às vezes a pessoa parece a pessoa mais maravilhosa do mundo e a pessoa não é aquilo que eu imaginava. Às vezes a pessoa, ela chega ali, não tem tanto know-how, mas ela tem tanta vontade. E eu vou dar um exemplo de um funcionário que eu tive chamado Alan, que foi um cara espetacular. Assim, um empreendedor, um intraempreendedor, né? E ele me ajudou muito no meu processo ali nos meus negócios. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso também, né? Falar igual o Fernando Labella, o escritor do livro Segredos de Luiza, que é um livro de empreendedorismo, tá? Sonhar e buscar tornar seu sonho realidade. Ah, não importa a porrada, não importa quantas vezes você caiu, não adianta chorar. Você tem que se levantar e você tem que seguir em frente. Não é o seu sonho lá na frente? Como que você vai desistir? Como que você vai parar? Você tem que seguir em frente. Concordo plenamente, Cris. São duas vertentes da mesma coisa, né? Do não ter dinheiro. Você mencionou uma situação onde a pessoa, na verdade, tem dinheiro, mas ela está valorizando a situação errada, né? Agora, o cara que realmente não tem dinheiro, ele não tem como contratar alguém e não tem como pagar, né, cara? Mas, nesse caso especificamente, aí vem a situação do empreendedorismo, né, cara? Da criatividade, do encontrar solução para os problemas. Porque, na verdade, todo empresário, ele é um solucionador de problemas profissional, né, cara? Você pode muitas vezes fazer uma contratação como essa, oferecendo à pessoa um salário mais baixo e oferecendo a ela uma participação de resultado. Olha, eu ganho, a empresa fatura 50 mil por mês, mas a cada 10 mil que você faturar a mais, uma fração é sua. Também existem É uma outras saída, formas, sim. né? Existem outras saídas. É, Enfim, além disso, cara, exige disposição para encontrar boas pessoas, porque são como agulhas num palheiro, não tem jeito, isso é em qualquer lugar. Você encontrar E boas cada dia pessoas, pior. cada dia pior, mas assim, boas pessoas tecnicamente, que sejam confiáveis, que sejam, comunique com a cultura da sua empresa, né? Porque, por exemplo, a minha empresa é uma empresa muito, a cultura da minha empresa é de abraçar o paciente, é de zelo, é de cuidado, é de carinho. Ah, mas o cara ele é ótimo gestor, mas ele é um cara bruto, arrogante, cara, não casa, não casa, vai dar problema, né? São muitas variáveis, na verdade, né, Cris? Exatamente. E você falou uma questão também bem importante, que é a questão da automatização de tarefas. Né? Voltando às armadilhas do livro, aí eu lembrei que tem uma outra armadilha, que é a armadilha do autoemprego. Né? Sim. Às vezes a pessoa, eu vejo muita arrogância em muita gente em querer abrir um negócio. Ela fala assim, eu não quero ninguém mandando em mim, eu já ouvi isso. Eu não quero, por exemplo, eu tive um parceiro de negócios, né? Na verdade, um prestador de serviço, que ele trabalhava na TV e ele saiu da TV. Ele tinha um alto cargo, né? Trabalhou com SBT, no SBT, trabalhou na Rede TV. E ele saiu falando assim: ele brigou com o dono da TV, né? Que é bem conhecido, inclusive. E o cara falou assim, ó, no dia que você quiser mandar na TV, você tem a sua. Ele foi lá e abriu a dele, né? Uma TV web, lógico, pequena, mas uma TV web. E falou assim, agora quem manda sou eu. E eu tive um atrito com essa pessoa quando eu tive o meu programa na TV dele, porque ele achava que ele não ia ter mais patrão. E ele saiu de um patrão para muitos outros patrões, que são os clientes, que tá ali exigindo no dia a dia. Então, assim, isso é importante salientar também. E essa questão da automatização, o Michael Gerber, né, ele fala no livro
que é a armadilha do autoemprego, ou seja, eu sou funcionário da minha própria empresa. Então eu não tenho tempo para viajar, eu não tenho tempo para tirar as férias, eu não tenho tempo para mais nada na vida a não ser me dedicar 24 horas por dia no negócio. E quando você se dedica 24 horas por dia no negócio, beleza, mas durante um período, 6 meses, um ano, vai lá. Agora quando você passa 15, 20 anos se matando no negócio e a vida passando, os seus filhos ali passando e o mundo para ser conhecido você não consegue conhecer porque você não vive, né? Você tá preso numa redoma de vidro, se matando para um negócio dar certo e às vezes ganhando menos que um médico, no caso da medicina, mas pode ser ganhando menos que um esteticista iniciante ou qualquer outra área que sabe lidar com essa situação. Então, assim, são armadilhas que a gente tem que parar para pensar para a gente não cair nela. Eu caí em várias. E hoje, eu tomaria muito cuidado para não cair mais. A gente aprende de duas maneiras, né? Ou com o erro dos outros ou com os nossos próprios, né? Bom, tem gente que não aprende nem com um nem com o outro, mas essas são exceções. Então, Cris, a gente tem que pensar que nesse caso que você falou, o cara não construiu uma empresa, né? Ele construiu uma eu-presa, ou seja, ele é escravo do trabalho dele, né? Exatamente. Ele se torna escravo. Escravo da empresa dele. Eu tive uma conversa com uma moça que ela era dona de uma escola de dança. Isso foi um pouco antes da pandemia estourar. E eu conversando com ela, eu falei assim, aí ela estava reclamando e tudo mais. E eu falei assim, você quando era professora de uma escola, quanto você ganhava? Ela falou assim, eu ganhava R$ 3.500 por mês. Né? Hoje, isso a gente tá falando de 4 anos atrás, vamos colocar uns 5 mil hoje, mais ou menos. E hoje, quanto você ganha? Ela falou assim, olha, eu brigo pra empatar, mas assim, a maioria dos meses eu tenho um prejuízo. Aí você fala assim, a pessoa se tornou escrava da própria empresa, porque ela não consegue ter resultado financeiro, né? Acaba perdendo dinheiro e, tá ali presa no dia a dia, porque ela tem que dar aula, ela tem que cuidar da gestão, ela tem que gerir funcionários, ela tem que lidar com conflito com o cliente, enfim, tudo isso que a empresa nos traz. E aí eu viro um escravo, né? Eu viro o dependente da minha empresa, eu não consigo sair, eu não consigo viver. As pessoas vão viajar e eu não posso viajar porque eu tenho que cuidar da empresa. E eu chego no final de semana, eu tô morto. Eu tô morto, tô morto, tô morto. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo viver, né? E aí a saúde abala. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Tudo. Você que fala muito bem Família. lá da roda da vida, né? Lá nos seus processos de mentoria para os seus alunos, que a vida é várias áreas. É a área sentimental, é a área financeira, é a área, me ajuda aí, de Saúde, lazer, saúde, lazer, né? dinheiro, Claro, a gente não vai conseguir equilíbrio total, o equilíbrio não família. existe, infelizmente. Mas a gente tem que cuidar um pouco de cada área. Se a gente deixar uma área só bem e as outras áreas mal, cara, a roda não gira. Eu tô achando curioso a sua colocação, que eu tô aqui pensando que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai ganhando algumas. Você falou assim, que ela luta para empatar. Cara, isso não pode ser verdade. Por que não pode ser verdade? Porque se ela só empatasse, ou seja, ganhou 100 mil e gastou 100 mil, com o que ela paga as contas dela de casa? Né? Com o que ela paga luz, água, condomínio, gasolina do carro? Olha que curioso. Então, muito provavelmente nesse caso, ela está sangrando a empresa. Ou seja, ela está tirando o dinheiro da empresa para pagar essas contas, porque não é possível que ela esteja devendo isso e vai ficar devendo o resto da vida. Ela deve estar tirando o dinheiro da empresa e está misturando a grana dela, pessoa física, com a grana da empresa. Aí, meu amigo, aí é que fica um melê grandioso. Existe uma enorme possibilidade dela quebrar e quebrar daquela forma assim majestosa, né? Exatamente. Quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha conhecimento nenhum, né? Eu comecei em 2005. A loja estética, uma loja de produto para estética que era online e também uma loja física. E eu cometi esse erro. Eu sangrava a minha empresa.
Então, com o É, tempo, eu fui no Sebrae, fiz faculdade de administração, eu fui aprendendo que aquilo estava errado. O que é essa ganhar empresa? É você não ter um prolabore. É você pegar e usar o cartão da empresa para comprar suas coisas, para pagar suas contas. E tá errado. Eu acho, eu concordo plenamente com você que ela faz isso. Ela paga todas as despesas da casa dela com o dinheiro e acaba sobrando. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. sim. Até com empresas lucrativas. Eu vou te contar um caso, me veio agora na cabeça, não estava no script, Keller. Eu contratei um consultor financeiro e esse consultor financeiro, que na época eu estava com problemas em gerir as finanças e tal, eu contratei o consultor. E aí, o que aconteceu? Ele me contou um caso de uma cliente dele, né? A cliente dele tinha uma clínica de estética em um shopping de alto luxo aqui em São Paulo. E aí, e essa empresa, ela tinha 100 mil de prejuízo mensal. 100 mil de Na época, prejuízo né? na época. Isso, estou falando de uns 7 anos atrás, mais ou menos. E aí, tudo bem. Aí ele falou assim que ele fez uma reestruturação, um projeto, né, de reestruturação para equalizar isso. Para equalizar. E aí chegou para ela e montou. E não ia para um lugar ruim, ia para o Pacaembu, um lugar bacana também, um espaço bem legal. Só que fora desse shopping, que só o aluguel nesse shopping era uma fortuna. É um shopping de Uhum. alto luxo aqui em São Paulo. E ela negou o projeto. Ela falou: não, não quero, eu quero estar no shopping. Então, mas qual era a razão? Ele explicou para mim. Ela pagava, ela estava pagando para ter o status de ter uma empresa dentro de um shopping. Ela, claro, para jogar 100 mil fora, ela era multimilionária, assim, né? Então Tá. ela tinha muito dinheiro. Só que ela fazia questão de estar no shopping, de estar ali fazendo o seu negócio, mesmo que ela tivesse que pagar para trabalhar, mas o status e tudo que vinha de benefício ela aceitava. Mas não é o caso da maioria dos empreendedores, né? A gente quer ter Sim. lucro, a gente quer aumentar o nosso patrimônio, a gente quer crescer. E para isso, a gente tem que ter uma gestão, a gente tem que separar nossas contas. A gente não pode cair nessa armadilha que muitos empreendedores cometem, de separar as nossas contas pessoa física e pessoa jurídica. Sim, concordo. Senão fica muito mais difícil você gerir. Uma das coisas que o livro aborda também, Cris, que eu fiz muito, cara, e vou te falar, para ser muito honesto aqui com todo mundo, talvez eu tenha deixado de fazer tem uns 10 anos. Eu me envolvi tanto com atendimento assistencial e procurei pessoas para me ajudar em algumas áreas chaves, e eu achei que eu delegava as coisas para essas pessoas, até porque a gente não consegue fazer tudo, isso é impossível, né? Então, olha, providencia isso, providencia aquilo e tal, e eu percebi que na verdade eu delargava as coisas, ou seja, as pessoas quase nunca se comprometiam, as pessoas não faziam da maneira mais assertiva possível, muitas vezes não faziam e eu tinha que cobrar, então, sim, é muito complicado isso. A gente, para delegar algo, a gente tem que saber de fato o que a gente espera daquela pessoa e aquela pessoa também precisa saber muito claramente que se ela não arcar com aquela responsabilidade, que a gente vai ter que trocá-la, isso é inevitável. Durante muitos anos eu fui um delargador profissional, cara. Confesso que eu também, viu? Eu sempre tive a dificuldade de achar que eu sabia fazer melhor que todo mundo. E também que eu não tinha paciência para ensinar. Em vez de perder tempo ensinando, eu perdia o tempo fazendo. Isso é totalmente errado, né? Porque quando você delega para uma pessoa e perde, entre aspas, um tempinho da sua vida ensinando essa pessoa como fazer, você se libera daquela função para executar outras. E isso é muito importante. E eu confesso que eu cometi o mesmo erro muitas vezes, Keller, de delargar. Ó, faz isso, faz aquilo outro e tal, e não tenho tempo para te ensinar, e se vira e a pessoa faz errado e você fica bravo com a pessoa. Peraí, e eu ficava. Você não ensinou, você não falou como era, a pessoa foi lá e fez da maneira dela, e você ainda vai ficar bravo com a pessoa, você tá totalmente errado. Totalmente equivocado, você não pode agir assim. Então, assim, é importante realmente, né? E é uma das armadilhas, né? A falta de delegação
que o Michael fala no livro também, bem lembrado. Eu achei sinceramente esse livro fantástico, Cris. E uma coisa interessante, quando você começa um negócio ainda pequeno, por exemplo, vou começar um consultório e tenho vontade de uma vez me tornar uma clínica ou algo maior, quando você começa já criando os processos, já criando estratégias, scripts, lista de tarefas de cada função, quem é que vai exercer cada função, quem é responsável por cada coisa. Quando você começa criando isso, você já começa pequeno, mas com a cabeça grandiosa. Então é muito mais fácil você ir crescendo de forma sólida do que você tá lá na frente com um negócio já pegando fogo e você está tendo que criar tudo isso depois. Até porque quando o negócio já está maior, é muito mais trabalho, tem muito mais paciente, muito mais funcionário, enfim, é muito mais complicado. É como se você tivesse que trocar o pneu com o carro andando. Então, se você já começa estruturado, já começa se organizando para a sua empresa se tornar uma empresa grande, fica muito mais fácil. Ainda que ela nunca se torne, a sua gestão vai ser muito mais fácil, né? O que o livro fala muito é de você criar um processo, ou melhor, vários processos na sua empresa, como se você fosse franquear aquela ideia. Ou seja, digamos assim, uma máquina que funciona de forma redonda e previsível, que um dia eu posso vender e eu não ser, digamos assim, a peça-chave dessa máquina. Porque se eu sou a peça-chave da máquina, obviamente ninguém vai crescer, ela é dependente de mim. E mesmo que você nunca venha franquear a empresa, não importa. Se você criou essa máquina que não depende de você, você está no caminho correto. Tem um livro que, eu não sei se você já leu, chama Trabalhe 4 horas por semana, Já. do Tim, Não vou lembrar, desculpa. Tim Vou algum... procurar. Então, esse livro, apesar do nome ser muito chamativo, né? Porque acho que é impossível alguém trabalhar 4 horas por semana. Mas assim, ele ensina muitas coisas em relação a você ter a tarefa automatizada e você não ser, né? Franquear a empresa, mesmo que você não vai tornar uma franquia, mas que ela não dependa única e exclusivamente de você, porque ela tem processos bem definidos. Nosso mentor, quem é o nosso mentor? Qual deles? A gente tem tantos, cara. Não, mas Conrado o Adolfo. principal, o que nos apresentou, Conrado Adolfo. Conrado Adolfo. Ele fala muito sobre isso, muito sobre processo, criação de processo. E eu não tinha essa mentalidade. Como você falou assim, no começo é a hora de você criar processo e você organizar a gestão. Mas quando eu comecei, eu não tinha conhecimento. Então eu fui acumulando. E aí, quando eu percebi, eu estava cheio de lixo. Não tinha processo para nada, para nada, para nada. E eu falei, meu, a gente tem que pensar isso. A gente tem que começar um negócio e pensar em cada estrutura do seu negócio, cada processo, enfim. E é uma coisa muito importante de realmente de ser pensada, porque quando a empresa já está de um certo tamanho, não precisa nem ser grande, mas está de um certo tamanho, fica muito difícil voltar atrás e refazer tudo isso, até porque falta tempo. É verdade, você já está com a roda girando, né? Cris, é do Timothy Ferris. Trabalhe quatro Isso, horas por não é do semana. Tim, Timothy Ferris. Aí, ó. É um livro Trabalhe 4 horas por espetacular, eu semana. já li algumas vezes. E A ele gente te abre. pode abordar esse livro num próximo encontro nosso. Sim, podemos abordar. E ele dá ideias excelentíssimas sobre. Eu aprendi, por exemplo, nesse livro, sobre secretária virtual. Que na época não passava na minha cabeça. Isso. Uhum. Fala, tem uma secretária virtual, uma pessoa que vai fazer uma tarefa pontual para você que te toma tempo e que ela vai te cobrar barato. E com o Orkana, Fiverr, Freela, você encontra profissionais muito baratos e que podem de repente te fazer. Ah, eu não gosto de fazer a minha contabilidade lá pessoal. Eu não gosto de. É uma coisa que eu fiz. Ah, eu não gosto de anotar meus gastos. Vou contratar uma pessoa para anotar e fazer lá a planilha, entregar no final do mês o Uhum. resultado, enfim, um monte de questões. Então para automatização de tarefa, esse livro é bem legal. Tem muitas ideias bacanas. Legal.
Legal. Bom, enfim, é leitura obrigatória, né? O Mito do Empreendedor, mais uma vez aí, ó, todo mundo deveria ler. Uma vez eu sorteei 4 livros desse aqui numa das minhas palestras, cara. Que Eu acho legal. que todo mundo deveria ler. Cris, mais alguma coisa a respeito desse livro que Sim, você queira falar? Vamos lá. eu queria falar mais uma armadilha, antes da gente terminar. Que é a Vamos armadilha da nessa. falta de treinamento e desenvolvimento. Tanto sua como dos seus funcionários. A empresa, para crescer, ela precisa estar em desenvolvimento contínuo. Todo time, toda equipe. Então, isso é muito importante. Eu lembro que eu criei uma biblioteca de mais de 100 DVDs do professor Marins. Você conhece o professor Marins? Conheço, conheço. Claro que sim. Então, eu comprava. Eu esqueci até o nome da empresa dele. Era bem conhecida, agora que virou tudo tecnológico, tudo na internet. Na época era no DVD. Então eu tinha lá, eu doei até esses DVDs para uma amiga que também é empresária. E, e eu dava. Eu montava essa biblioteca, não é biblioteca, né? Que é videoteca, para os meus funcionários ler. E eu investia muito em treinamento, principalmente para mim. Né? Eu devia ter investido Uhum. mais em treinamento externo para o meu time. Hoje eu faria o contrário, né? Mas eu participei de muitos treinamentos, só o 8Ps que nós nos conhecemos, eu já fiz mais de 8 vezes esse treinamento, o mesmo, né? E então essa armadilha de você criar uma empresa e não se desenvolver, não criar, não aprender coisas novas, técnica nova, ainda mais no momento que a gente está vivendo, de mudança constante, é pedir para morrer. Eu queria Claro. incluir mais essa armadilha do livro O Mito do Empreendedor. Quem não anda para frente automaticamente já está ficando para trás. Se Isso você tá mesmo. parado, você tá morrendo, né? Exatamente. Você tem que seguir em frente, senão. Tem um rapaz, eu realmente esqueci o nome dele, que trabalha com. Oh, meu Deus. Tiago, que trabalha com o Pablo Marçal. O Thiago, Tiago eu sei. Rocha. Rocha. Tem um rapaz que trabalha lá com o Pablo Marçal, o Thiago Rocha, que uma das coisas que ele diz é que você, para ser empresário, você precisa multiplicar talentos. Você precisa treinar outras pessoas, é, passar talentos para outras pessoas, os seus ou até outros com treinamento, etc. Porque só dessa forma, de fato, você vai ter pessoas que vão te ajudar a crescer. Porque se você não consegue multiplicar talentos, você vai ser sempre escravo do seu trabalho. E o livro, mais uma vez, também fala sobre isso, que está muito relacionado ao que você está falando agora. Então, uma das formas de você tornar a sua empresa autogerenciável e mais independente de você é você multiplicar talentos, você criar lideranças dentro da empresa. Exatamente. Antigamente eu via muito dos empresários a seguinte questão: e se eu treinar um funcionário e ele for para concorrência? Né? E O que aí a que gente. você pensa sobre isso? Eu tenho E, minha opinião formada. e se eu treinar o funcionário. E se eu não treinar e ele ficar? Exato, exato. E se Né? eu não É, treinar e ele ficar? Então, assim, as exatamente. pessoas tinham uma visão. E é uma coisa que eu admiro muito no Pablo Marçal. Ele investe muito em pessoas, né? E ele não tá nem aí se a pessoa vai ficar ou não. Inclusive, ele até incentiva que a pessoa vá embora. Ó. Cumpra o seu ciclo aqui, vai embora. Não, eu vou te treinar, você chega uma hora que você vai embora, monta a sua empresa. E as pessoas, nós fomos ensinados a viver na escassez. E o mundo não é escasso, o mundo é abundante. Então a gente tem que Sim. aprender isso. Ah, ele foi embora, beleza, vou treinar outro. Eu vou seguir fazendo. É difícil, mas a gente precisa treinar isso também na gente, essa mentalidade. Eu vejo também, Cris, assim, que quando você tem uma cultura sólida, quando você tem um clima legal, quando eu era mais jovem, eu confesso que esse negócio de cultura, clima organizacional, isso para mim parecia muito superficial, muito impalpável, sabe, assim. Mas, cara, eu tive um problema muito grave de cultura na minha empresa, que há alguns anos atrás, que quase destruiu minha empresa, tá? E eu percebi que isso
eu acho que bem mais significativo e importante do que o salário que a pessoa recebe, cara. Porque você pode ganhar $1 trilhão. Se você está num lugar que é insuportável trabalhar, você não vai aguentar ficar ali muito tempo, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, se você, quando contrata uma pessoa, ela casa com a sua cultura, com os valores da sua empresa, ah, enfim, eu acho que dificilmente você vai perder essa pessoa. A não ser, é claro, que ela tenha projetos diferentes no futuro. Isso pode acontecer até com sócio. Voltando à história do sócio, eu tenho na minha cabeça o seguinte: se o sócio me passar a perna, se ele me roubar, se isso, se aquilo. Cara, às vezes a sociedade acaba com um sócio incrível. Como assim? Como é que poderia acabar? Vou te dar um exemplo. Nós dois vamos montar aqui um hospital. Beleza, montamos um hospital em São Paulo. Maravilha, o hospital prosperou, cresceu, está dando uma fortuna e tal. Cris, olha, vamos montar agora um hospital no Rio. Beleza, vamos montar um hospital no Rio, cresceu, maravilhoso. Cris, vamos montar agora em Santa Catarina. Você pode chegar e falar assim: pô, não quero, estou bem, tenho tudo que eu quero mais tempo para minha família, eu não quero mais um hospital, mais dois, mais três. E vamos supor que eu quisesse. Cara, acabou a sociedade. Acabou a sociedade. A sociedade continua tudo lindo, maravilhoso, redondo, mas você quer ir para um caminho diferente do que eu quero. Então, a gente ali vai haver uma bifurcação, não tem jeito, entendeu? Então, assim, ninguém mais está empregado, né, Cris? Porque acabou a escravidão. A gente tem parceiro, ninguém é obrigado a ficar com a gente. Então, as pessoas ficam com a gente, obviamente, precisam ter uma remuneração adequada e justa, mas acho que principalmente quando elas estão no mesmo barco, sabe? Olha, eu quero chegar na Grécia e você também quer chegar na Grécia. E esse barco é um lugar legal para a gente ir juntos, entendeu? Eu penso dessa forma. Anotou mais alguma coisa para a gente falar com o pessoal? Não, era isso. O recado foi dado. Recado foi dado, aproveitem. O que nós falamos aqui é apenas 3, 4% de tudo que vocês podem aprender ali. E se vocês por acaso já leram ou em algum momento começarem a ler o livro, por favor, escrevam aí nos comentários se o que nós falamos é interessante, se vocês querem saber algo mais. É isso aí, é isso aí. Parabéns pelo canal Mais Que Medicina. Tá cada dia melhor o conteúdo. Eu adoro comunicar, quero te agradecer o convite, né? Porque eu gosto realmente de comunicação, você sabe muito bem disso. E de compartilhar um pouquinho aqui do que eu aprendi no livro, relembrar também, né, um pouco do que eu aprendi no livro é muito legal. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença. Não se esqueça, se inscreve no canal, que pra gente isso faz total diferença. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.